Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marcão e hoje nós vamos fazer o fechamento do estudo do Sermão do Monte. Estamos na parte 3 dessa aula, desse período, do Sermão do Monte, e hoje nós vamos fazer o fechamento no capítulo 7 de Mateus. Uma coisa importante, eu acredito que todos os professores destacaram isso. O Sermão do Monte, ele é um discurso de Jesus e um discurso muito longo. Então, nele você vai encontrar diversos ensinos. Tanto que, algumas vezes, nós estudamos na escola bíblica, por exemplo, o trimestre inteiro só esses ensinos do Sermão do Monte. Então, como a nossa proposta para a escola bíblica dominical é trabalhar o livro de Mateus, então nós vamos ver em 3 aulas todo o Sermão do Monte. Tivemos que fazer algumas seleções de assuntos que entendemos que seriam importantes para trazer para a aula. E hoje, no capítulo 7, nós escolhemos trabalhar 2 grupos, 2 tópicos que entendo como interessante e pertinente para o momento. Nós vamos falar sobre o julgamento ao próximo e sobre a árvore e seus frutos. E esse primeiro tópico, no início do capítulo 7, julgamento ao próximo, ele vai do verso 1 ao verso 6. Vamos acompanhar a leitura? Diz o seguinte: Não julguem para não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como vocês podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, não atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O texto ele começa no verso 1 falando algo interessante e que às vezes é interpretado e ensinado de maneira errada. Ele começa dizendo: não julguem para não serem julgados. Jesus começa o seu discurso no capítulo 7 dessa maneira. E a primeira pergunta que vem à nossa mente é: eu posso julgar alguém? Eu, como um pecador, como alguém falho, eu tenho essa capacidade de julgar outra pessoa? Eu posso fazer isso? A resposta talvez do politicamente correto é: não posso. Não, só quem pode julgar é Deus. Provavelmente você já ouviu alguém falando isso ou respondendo dessa maneira. Mas será que é bem assim? Vamos olhar o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 5. Paulo, ao escrever à igreja em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 12, ele vai falar algo interessante a respeito do julgamento. Ele diz o seguinte: pois como haverá eu de julgar os fora da igreja? Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso do meio de vocês. Aqui havia um problema com relação à igreja, né? E aí Paulo estava dizendo: olha, não cabe a nós julgar os de fora, mas devemos julgar os que estão dentro. E agora, como resolver esse impasse? Jesus diz: não julguem para não ser julgado. Paulo está dizendo: ó, vocês devem julgar os que estão na igreja. E aí? Está parecendo a discussão que nós tínhamos alguns meses atrás, no ápice da Covid-19, né? O presidente falava uma coisa, o ministro falava outra, o prefeito falava outra coisa, o governador falava outra. Quem nós devemos seguir as orientações de quem? Mas não é bem assim. Na verdade, nós precisamos entender o que Jesus estava querendo dizer nesse texto a respeito de julgamento. Então, Jesus ele estava falando, na verdade, de um julgamento chamado de julgamento hipócrita. Que julgamento é esse? É um julgamento injusto.
Ou seja, ele estava falando precisamente aqui dos fariseus. Porque qual era a atitude dos fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que se sentiam mais importantes, eram os líderes religiosos e se sentiam mais importantes do que todas as outras pessoas. E eles costumavam apontar os erros dos outros, mas sem olhar os seus erros. Na verdade, os seus erros eram muito maiores para os detalhes, para as coisas a qual eles apontavam os erros dos outros. E hoje, na igreja, nós vamos ver isso na figura do religioso. Quem é o religioso? É aquela pessoa que entende que ele precisa participar da sua salvação. Para ele, não é suficiente a graça de Deus. Nós entendemos que somos salvos por meio da graça de Deus, foi um presente dado por Deus. Para o religioso, ele precisa perseverar, ele precisa dar a sua contribuição. Da ideia de como a salvação fosse meia capenga, né? Deus precisasse da ajuda dele, do religioso, para a salvação. Na sua ótica, ele precisa ter uma maneira de se vestir, uma maneira de se falar. Então, o crente, ele tem que ser assim. O crente de verdade, ele tem que agir dessa forma. Isso na ótica do religioso, nos padrões dele. Então, ele julga quando os demais estão fora do seu padrão. Quando eles não estão seguindo o mesmo padrão dele, eles são julgados. E é sobre isso, esse tipo de julgamento que Jesus está falando. E aí no verso 2, Jesus vai falar algo bastante interessante. Ele diz o seguinte: cuidado, porque vocês, à medida que vocês são julgados, vocês julgam, vocês serão julgados com a mesma medida. Né? Verso 2 ele diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Ou seja, se vocês querem usar um julgamento hipócrita para com as pessoas, da mesma forma, as pessoas julgarão vocês dessa maneira. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Não é sobre esse tipo de julgamento que a Bíblia, que Paulo está falando lá em Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios 5, verso 12. E é por isso que no verso 3 ele vai falar uma coisa muito importante. A ideia do verso 3 é dizer: olha primeiro para os seus erros antes de apontar os erros dos outros. Ele vai dizer o seguinte no verso 3: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu olho? O que Jesus está querendo dizer aqui com cisco e com trave? Né? Qual era a ideia de Jesus estar falando aqui? Em outras versões, no lugar de viga, usa trave, em lugar de cisco, argueiro. Qual é a ideia? O cisco, o argueiro, é algo que vai irritar o seu olho, que vai te trazer por mais que seja algo pequeno, vai atrapalhar a tua visão. Provavelmente você já passou por essa situação de estar com algum argueiro, algum cisco no seu olho. Tem pessoas que precisam ir para um médico, para um oftalmologista, para poder retirar esse cisco do olho, de tão incômodo que isso causa, e às vezes causa irritação no olho. Jesus aqui, na verdade, ele não estava querendo minimizar o pecado, ele não estava querendo dizer que diminuir a questão do pecado, mas ele estava querendo dizer que, em vez de se preocupar com os pecados talvez mais simples ou de consequência menor, primeiro olhe para os pecados grandes, para os pecados com consequências grandes que você está fazendo, que você está cometendo. E a trave ou viga, Jesus usa aqui esse termo como o que nós chamamos na nossa gramática como hipérbole, né? Uma figura de exagerar algo para chamar a atenção. É como Jesus, em outro momento, vai dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É algo absurdo, é algo muito grande.
E essa trave, essa viga que ele estava falando, é algo que dava sustentação às casas. É o que nós vamos ver em algumas construções mais antigas ou maiores. Nós vamos ver aquela coluna gigantesca sustentando o teto, sustentando alguma outra coisa. Ele estava querendo dizer, olha, antes de ver um ciscozinho, tire essa trave, essa viga do seu olho. Então, o argueiro era, justamente como já foi falado, era um pecado ou uma falha pequena, ou de consequências menores. Para a gente não trazer aquela ideia de pecadinho, pecadão, né? Mas aprendemos em outros momentos, quando falamos para pecados, que existem pecados com consequências maiores e outros que existem consequências menores. E a trave era um pecado, uma falha grave, uma falha de consequências graves. Então, se eu tenho, a ideia que Jesus está querendo passar é, se eu tenho um pecado mais grave, um pecado de consequências mais graves, eu não tenho o direito de apontar o argueiro, o cisco, de outra pessoa. Porque isso é um julgamento injusto, não é justo. Porque o julgador, ele está em pior situação do que o julgado. Então, isso a gente pode trazer muito para um ensinamento com os nossos filhos. Você, pai, mãe, nós precisamos ser referências para os nossos filhos. Então, não dá para eu ensinar a ele que eu não devo falar palavrão, e aí ele vai, vez por outra, me ver, ou constantemente me ver falando. Não dá para eu ensinar, olha, você não deve mentir, mas em vários momentos ele vai me ver mentindo muitas vezes. Não dá para eu dizer, olha, você não pode ficar direto no celular. E aí eu deixo ele fazendo outras atividades e eu estou lá no celular mexendo o dia todo. Então precisamos ser essa referência. Então não cola essa ideia de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não existe isso. Nós precisamos ser exemplo. É por isso que Jesus, no verso 5, ele vai chamar de hipócrita. Olha só o que diz o verso 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Na Grécia Antiga, no teatro grego, não existia muito essa ideia de interpretação do texto. Normalmente o ator, ele lia literalmente a frase, o texto da peça em si. O que iria diferenciar se era algo cômico ou algo sério, era uma máscara branca em formato feliz ou um formato triste. Então, o ator, quando estava lá falando o seu texto, ele usava a máscara alegre para dizer que era um texto cômico, um texto alegre, ou a máscara feliz para demonstrar assim as suas emoções. Essa máscara era chamada de hipócrita. Então, por isso que com o passar do tempo, esse termo hipócrita origina-se de uma representação de um ator, ou seja, de uma atuação, de um fingimento, ou seja, é você ser algo, fingir ser algo que você não é. É isso que Jesus estava querendo falar ao chamar de hipócrita. Então, o hipócrita é aquele que não reconhece o seu pecado, aponta os pecados dos outros, mostra os erros dos outros, mas não reconhece em si os seus pecados. É fingir ser algo que você não é. É fingir ser perfeito quando na verdade nós somos extremamente falhos. Isso é ser hipócrita. E a ideia no verso B, ele fala uma coisa que nós devemos, no verso 5, parte B, ele diz: tira primeiro a viga do teu olho, então você verá claramente. Tirar a viga do olho. A ideia é, primeiro resolve o seu pecado, primeiro se conserta com Deus, e então você poderá ver claramente. A ideia aqui do texto é a importância de ver claramente, porque quem vê claramente as coisas
ele não enxerga com um olhar crítico ou censurador. Pelo contrário, ele enxerga com os olhos que Jesus enxergava. Jesus, ele se interessava pela elevação espiritual dos seus discípulos. Jesus, quando ia corrigi-los, quando ia orientá-los, exortá-los, ele se preocupava com o crescimento ou com o ensinamento dos seus discípulos, não em colocá-los para baixo. Quando olhamos para as pessoas apenas com um olhar crítico, com um olhar censurador, é simplesmente para reprimir e não para ensinar e instruir. Esse deve ser os olhos que nós devemos olhar para as dificuldades. Essa deve ser a maneira que nós devemos julgar as pessoas, com amor, entendendo que elas precisam crescer e aprender e cada vez mais corrigir os seus erros para não cometê-los mais. E Jesus, ele preveniu os seus discípulos no sentido de não sentir-se superior, como os fariseus faziam na época e como hoje os religiosos fazem, se sentir mais importantes ou mais especiais por serem fariseu ou por fazerem parte de uma determinada igreja. E para finalizar esse bloco a respeito do julgamento, tem uma coisa muito importante no verso 6. Esse versículo, ele, por muitas vezes, eu já vi ele sendo usado de maneira errada, sendo interpretado de uma maneira equivocada. Eu já vi pessoas usando esse texto para justificar que a evangelização é uma perda de tempo. Olha só o que diz o verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, não atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Se você prestar atenção, nos versos anteriores, Jesus fala para não julgar as pessoas de maneira hipócrita. Se você entender esse texto aqui, na sua essência, Jesus, nesse momento, estava orientando você a julgar. Ele estava orientando você a julgar quem é porco e quem é cão. A chave para a gente entender esse versículo, na verdade, é entender quem são essas pessoas. O que Jesus estava querendo dizer com cães e com porcos? É interessante que os cães, diferente hoje dos nossos pets, né? Que são os animais queridos, que às vezes são tratados até melhor do que a gente. É engraçado, às vezes a gente vai no shopping e vê alguém andando com um carrinho de bebê com um cachorro dentro. Não sei se vocês já viram isso. E o contrário, né? Amarra uma fitinha no braço, a outra fitinha no braço na criança e sai puxando a criança como se fosse um cão. Então há uma inversão desse tipo de criação, mas os pets são algo muito dóceis, são animais que nós nos apegamos, né? É quase como, e muitas vezes como um membro da família, nós amamos, nós damos amor, carinho para eles. Mas os cães que Jesus estava falando aqui, nesse contexto, eram os animais semi-selvagens praticamente. Eles viviam de comer carniça, comer resto de animais, de alimentos. Então eram vira-latas indisciplinados, temidos, andavam em bando, causavam medo e problema onde passavam. Então essa era a figura do cão. E os porcos, na cultura judaica, era sempre associado a um ser imundo. Então era a ideia de alguém ou de um ser que, se eu chegar próximo, eu vou me contaminar. Pensando nesses detalhes, nós podemos conseguir entender melhor o que Jesus estava querendo classificar essas pessoas como cães e porcos. Na verdade, são pessoas que desprezam e rejeitam a verdade. São pessoas que zombam, que escarnecem, que não percebem o valor do Evangelho. Em minha experiência, minha pouca experiência com alguns evangelismos, eu pude passar por pessoas nessa situação. Teve uma vez que eu fui evangelizar uma pessoa
E quando eu comecei a falar, a pessoa começou por várias vezes na minha cara, dizendo: não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Então eu simplesmente parei e fui embora, deixei a pessoa lá. Ela não queria de maneira alguma, e talvez até me ridicularizando naquele momento, não queria ouvir. Já outras pessoas, outro grupo de colegas foram expulsos, já soltaram os cachorros literalmente em cima deles. Então essa é a ideia, né? Então, como porcos, essas pessoas não percebem o valor da pérola, que é a mensagem da cruz. Como cachorros, eles não entendem o que realmente é sagrado. E aí Jesus está querendo dizer para nós, nesse versículo, que a pregação do Evangelho tem um limite, que ela precisa ser valorizada, que eu não posso pregar o tempo todo e em todo lugar, principalmente quando começam a reagir de maneira violenta à minha mensagem, à mensagem do Evangelho. Eu preciso ter esse discernimento dos que são cães e porcos. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Precisamos avaliar quem são cães e quem são porcos. Mas precisamos ter cuidado, que existem muitas pessoas que a princípio elas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam ouvir a palavra de Deus, mas depois acabam com o tempo se convertendo e voltando para Deus. Mas quando é uma situação óbvia, quando é uma situação notória, quando é uma situação que ocorre de maneira sistemática, por amor ao Evangelho, para a valorização da palavra de Deus, devemos nos omitir e deixar essas pessoas à sua própria sorte. É isso que significa não dar pérolas aos porcos. É entender essas pessoas que vão rejeitar, que vão me ridicularizar, que vão zombar, e entender que eu não posso lançar a palavra, a semente, se a pessoa está me tratando ou agindo dessa forma. Então, nesse momento, nós vamos ao nosso último bloco desse capítulo 7, né, que é a árvore e seus frutos. Isso encontra-se nos versículos 15 a 23. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore que dá bons frutos, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. O versículo 15 fala a respeito de ter cuidado com os falsos profetas. E quem são esses falsos profetas? Quem são essas pessoas? Como reconhecê-los? Como saber quem é? Será que eu já tive contato com esses falsos profetas? De quem possivelmente Jesus estava falando aqui? Possivelmente de 3 grandes grupos daquela época. Jesus estava falando sobre as autoridades religiosas, sobretudo os fariseus, que eram um grupo mais popular. Jesus estava falando sobre os impostores, por exemplo, como Judas da Galileia, que queria aprender os truques dos milagres para enganar as pessoas. Jesus estava falando sobre os profetas da época, porque precisamos lembrar que do período do final do Antigo Testamento para o Novo Testamento, passou-se um período de 400 anos de silêncio de Deus.
E nesse período apareceu muitos falsos profetas. Existem muitos textos que não são considerados inspirados, escritos nessa época, falando de um possível apocalipse, como algo, o final dos tempos, final de tudo. E muitos falsos profetas chegaram naquele momento para tentar enganar as pessoas. E o falso profeta, na verdade, é todo aquele que te faz entrar pelo caminho largo. No próprio texto aqui do capítulo 7, você vai ver nos versos anteriores, de 13 a 14, ele vai justamente falar sobre a porta estreita e a porta larga. É uma referência do ensino de Jesus que nós conhecemos muito bem, né? E aqui ele fala no versículo 15, a parte B, ele fala algo interessante. Ele diz que os falsos profetas estão disfarçados de ovelhas. Eu não sei se você gostava muito de assistir desenho animado, mas eu assistia praticamente todos. Tem um desenho da Looney Tunes que o lobo ele se vestia para enganar o pastor que estava cuidando da ovelha, o cão pastor, na verdade, que estava cuidando das ovelhas. Ele se vestia de ovelha para enganá-lo, né? E aí colocava lá a roupa de ovelha e saía meio que disfarçado para tentar comer, para tentar roubar as ovelhas lá daquele aprisco, daquele curral. E o falso profeta, realmente, ele vive literalmente daquilo que a ovelha pode proporcionar. Quando eu falo isso, eu falo de maneira realmente financeira, de dinheiro, né? Ou de consumir por completo a carne, a lã. Essa é a ideia de consumir a ovelha. Então ele vai se aproveitar de tudo, ou até o momento que esta ovelha vai poder proporcioná-lo alguma coisa. É por isso que o texto vai dizer que eles são lobos devoradores, ou seja, não cuidam das ovelhas. Na verdade, eles estão interessados no que elas podem oferecer. E é triste ver que hoje existem muitas pessoas decepcionadas com a igreja, tristes com a igreja, porque encontraram nos seus caminhos, no lugar de pastores, lobos devoradores, interessados no dinheiro e, na verdade, no poder que elas poderiam proporcionar a esse líder. Mas como descobrir os falsos profetas antes de sermos devorados? O verso 16 vai nos indicar uma resposta. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Aquele que produz, olha para aquela pessoa que você entende ou acha que é um falso profeta, veja os seus frutos, veja o que as pessoas falam dele, veja o que a família fala dele. Um fruto bom vem de uma árvore boa. Precisa ser uma árvore boa para produzir frutos bons. Alguns anos atrás, lá em casa tinha um pé de goiaba, tinha uma goiabeira. Só que essa bendita não botava goiaba nenhuma, só servia para fazer sujeira. E teve um dia que minha mãe teve a ideia de dar um jeito nessa árvore. Podou, cortou alguns galhos, tirou os galhos secos, deu um reforço no adubo lá da árvore. E no outro ano ela passou a colocar frutos bons, de qualidade. Então isso serve essa ilustração serve para entendermos que existem árvores que podem ser recuperadas. O agricultor, o cultivador Deus, muitas vezes necessita podar-nos, tirar aquilo que ele não se agrada, aquilo que nos impede de dar frutos. E eu quero trazer uma pergunta para você nesse momento. O que hoje te impede de dar frutos de qualidade? O que talvez hoje precise mudar na tua vida? O que precisa ser podado na sua vida?
para que você passe a dar frutos de qualidade. Verso 19 diz que toda árvore que não produz fruto será jogada, queimada e jogada fora. O falso profeta, em um momento, um dia, ele irá cair, será cortado e jogado fora. E nesse momento, até esse momento, Jesus ele estava falando a respeito do falso profeta. Mas no final do texto, lá no entre verso 21 e 23, ele vai começar a falar a respeito de um outro assunto, sobre o falso discípulo. A partir do verso 21, olha o que diz o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que o reino de Deus não é de frequentadores de igreja. Entenda bem o que eu estou querendo dizer para você. Eu não estou dizendo que a igreja não tem a sua importância. Agora, ela não é o mais importante. Vocês conseguem entender a diferença? O reino de Deus, ela é formado de pessoas regeneradas e remidas no sangue de Jesus Cristo. São formadas de pessoas que entendem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando nós temos esse encontro com Cristo, Ele passa a governar, a dirigir as nossas vidas. Só que a igreja ela cumpre um papel importante. Ela cumpre um papel de nos fornecer base, para nos fornecer conhecimento para esse relacionamento com Cristo. Que talvez sem esse auxílio seja muito difícil eu manter esse relacionamento com Deus. Então, não sejamos apenas frequentadores de igreja, seja um discípulo de Jesus. Mas frequente uma igreja, participe, esteja ativo, frequentando uma igreja, porque é por meio dela que você vai ajudar outras pessoas a ter esse mesmo encontro que você teve um dia, a ajudar pessoas a conhecer a respeito desse relacionamento com Deus, e também vai te ajudar na sua relação com o Senhor. Então a igreja ela tem sua importância, não é o mais importante, porque o mais importante é o seu relacionamento com Deus. Busque Ele, priorize Ele. Dessa forma, nós finalizamos o capítulo 7, finalizamos o Sermão do Monte. Então, aguarde, próxima aula, nós vamos dar sequência ao estudo de Mateus. Um grande abraço a todos.